Hoje o papo é com alguém que está há muito tempo aqui na Revenda Imóvel conosco. Ele tem 7 anos de trajetória, entrou como corretor e hoje é um dos melhores gerentes que temos aqui dentro da Revenda. Eu tô aqui com vocês com o gerente Oliveira. Olá, Ellen, obrigado pelo convite, agradeço aí, fico muito feliz em fazer parte aqui do podcast. Maravilha, Oliveira, muito obrigada por você ter topado participar do nosso podcast. E eu queria aproveitar para você me falar um pouco sobre você. Me conta da sua trajetória dentro da Revenda Imóvel. Então, dentro da revenda, né, eu tinha já ali próximo de uns 5 anos de mercado, então foi bem flutuante, né, fiz o mercado primário, fiz popular, fiz um médio alto, e através de um amigo em comum, né, que a gente tinha feito um produto, ele me apresentou a revenda, né. Inclusive eu lembro até hoje que o próprio Felipe que acabou retornando, que fez a minha entrevista também naquele momento, ele era diretor, né, e aí eu vim logicamente dar essa força para o meu amigo ali de profissão que estava começando como gerente e vim como corretor. Muito bom. E você já imaginava que você iria virar corretor? Então, na verdade, a minha história como corretor é engraçado, né? Porque eu sempre fui vendedor, desde sempre. Hum. Então, de vender roupa a vender ali objetos e algo do tipo. E uma vez, antes ali até de eu completar ali meus 18 anos, um amigo meu próximo, que é até hoje, o Ronaldo, ele falou: pô, você vende tudo que você tem na mão, por que você não vende imóvel? E ali naquele momento eu fui dar um Google. E dei um Google ali, vi um pouquinho sobre a profissão. Por coincidência, eu tinha outro amigo que já trabalhava na região de Barueri, Alphaville, que ele que me apresentou ali o mercado inicialmente, né? Então eu fui ali fazer. Como toda entrevista, você fica até nervoso, né, de Sim. fazer. Eu fui numa das imobiliárias ali na Estados Unidos, né? Uma imobiliária, e fiz uma primeira entrevista e no primeiro dia eu já fiquei. Né, e como eu já tinha experiência ali com vendas, telemarketing, então falar no telefone para mim não era problema. Eu já trabalhava na área de hotelaria, então atendimento com o público. Tanto que eu na hotelaria, no hotel que eu trabalhava tinha 4.000 funcionários na época. Dos 4.000 funcionários, uns 800 era meu cliente, Meu em Deus. questão de vendas. Então roupa, eu vendia tudo que você imaginar. E aí esse meu amigo falou do mercado, aí eu intercalei ali um pouco da profissão da hotelaria junto com o mercado imobiliário, né, até se engajar e tudo mais. Mas meu começo foi bem abençoado. Então, nesse caso, como você estava muito bem com vendas, para você não foi difícil, né? Teoricamente, como você já lidava com cliente, já lidava com público, para você foi tranquilo. Mas, nesse meio tempo, qual foi o maior dificuldade, assim, que teve para você? O maior desafio que você teve dentro da corretagem em si? É que no primeiro momento eu tinha meu linguajar muito hoteleiro, Uhum. né, então em vez de falar portaria, eu falava recepção nas apresentações. Hum. Em vez de falar dormitório, muitas vezes eu falava habitação. Então eu tenho uma habitação aqui de 42 metros. Então, no meu primeiro desafio foi realmente mudar a linguagem, né, do que Sim. eu estava acostumado com a hotelaria, naquele primeiro momento, para entender a linguagem do mercado imobiliário, né. Mas como eu falei, eu fui bem abençoado ali. Se eu te falar, eu sofri uma venda já com 7 dias de mercado. Então, não sabia apresentar, logicamente, o imóvel, aquele frio na barriga que todo mundo já sentiu. E eu lembro até hoje, era um empreendimento ali na Augusta, chamava Link Home Augusta, tá? Lembro até hoje. E o cliente, ele era do Banco Safra. Então ele já desceu ali, basicamente, sabendo todas as informações. E quando famosa sorte ali de quem tá começando, tirar número baixo da roleta, né, acabei caindo na vez ali e atendi esse cliente que, na verdade, na hora que eu me apresentei pra ele, eu era já Oliveira também ali, eu fui bem sincero com ele, falei: "Ó, não sei nada, tô aprendendo, espero que você esteja um pouco de paciência aí". E ele falou: "Não, já conheço o produto, eu quero ver o decorado, tudo mais e o fluxo de pagamento", né. Então foi assim realmente eu sofri aquela a venda, mas foi aonde o mosquito ali da corretagem me picou na hora ali e falou: "Porra, eu acho que é isso aqui". Parecia fácil, né, Sim. no começo, mas E foi muito bom. pensando agora você,
Porque querendo ou não, você não é mais corretor, né, Oliveira? Você é Sim. gerente, um dos melhores gerentes dentro da revenda imóvel, né? Não é à toa que você tá sempre ficando ali entre os 3 primeiros lugares de gerentes, sempre com ranking altíssimo. Você olhando para você como corretor e você gerente hoje, que dica você daria para o seu primeiro corretor que tá entrando na corretagem agora? Parece que é o feijão com arroz, né, o mercado fala muito isso, mas o que me buscou de gerência foram ter mais responsabilidade, né, porque quando você é corretor, você é a sua própria empresa. Quando você vira gerente, você tem a sua empresa e mais 10, 15 empresas que tá ali abaixo de você. Então, o desafio de virar gerente foi eu ter mais disciplina e mais constância naquilo. Sim, Então, ter essa autorresponsabilidade por outras pessoas me fez evoluir bastante. Então, naquele momento de corretor que você ganha um X valor, você fica confortável, eu vi essa oportunidade que a revenda me deu, né? Eu abracei ali porque eu sabia que aquilo seria desafiador. Eu costumo dizer que ser gerente, virar gerente, você nunca está preparado. É igual ser um pai, né? sim, Você nunca está preparado ali para ter um filho. Mas você só evolui, você amadurece, você tem outras responsabilidades. Muitas vezes, quando você é corretor, você não quer ir naquele dia por algum motivo, você tem essa possibilidade, mas sim, quando você é gerente, você tá lá por outras pessoas. E isso faz você, com certeza, ter a disciplina de estar lá e ter essa constância, né? E, logicamente, a horizontalização ali de você ter mais estabilidade no mercado também. Porque a gente sabe que o mercado imobiliário ele é de altos e baixos, sim. né? Essa montanha russa. E quando você é gerente hoje, eu percebo que fica mais linear ali até as questões dos meus ganhos e tudo Sim. mais, tá? E você percebe que mudou muita coisa de antigamente, como era corretor antigamente, para hoje em dia? Você acha que tá mais fácil o cliente vir até você ou você vender um imóvel muito mais fácil? Eu costumo compartilhar muito as minhas experiências, né? Porque como você até perguntou, qual que seria a minha dica para o corretor de hoje, né? Hoje a gente tem várias ferramentas tecnológicas, né? Como você comentou, o cliente ele vem muito através de nós, né? E o que me chamou muito mais a atenção da revenda, que foi amor à primeira vista, é lógico, foi a quantidade de clientes que a empresa sempre entregou, desde o 2019, quando eu cheguei, até hoje. É Sim. uma das culturas da empresa, né? Que é ter volume de Sim. cliente. Então, diante disso, hoje, o que mudou? Eu fui daquele cara que começou vendendo pelo book. Não tinha nem decorado no plantão. Então, realmente exigia muito mais da nossa apresentação, Hum. exigia a gente estar muito mais preparado e, além disso, encantar o cliente, né? Que imagina só você apresentar num book a planta. Você entra por aqui, você já se imagina aqui. Então, até brincava com alguns colegas que a magia estava na mão, né? Uhum. Apresentar na mão e tudo mais. Hoje, o mercado ele está super estruturado, então tanto a tecnologia como a possibilidade de fazer negócio. Você vai em alguns plantões hoje, ele tem toda uma estratégia para tirar o cara da concentração ali, da onde ele vem, e ele focar exatamente na apresentação. Então, ótimos decorados, tem plantão aí que tem 7, 8, 9 decorados. Sim. E dentro da revenda, o corretor que entra hoje, ele tem chance todos os dias, que era diferente da minha época. Na minha época, quem criava muitas vezes a chance de ter cliente era eu, prospectando, atendendo, indo até o cliente muitas vezes. E hoje, com a força da internet, o cliente procura muito a gente Sim. também. Então, o que que hoje eu recomendo o corretor? Estar preparado. Logicamente que o mercado imobiliário é com o tempo que você vai adquirindo a experiência. Mas com Sim. todas as ferramentas que a gente tem hoje, tanto Instagram, TikTok, YouTube, você já consegue ter o norte do que fazer no feijão com arroz, Sim. né? Fazer ali o processo, porque eu sempre falo para os corretores, né? A gente tem o poder sobre o processo. E a venda, ela vai ser consequência disso. Sim. Então, acordar cedo depende de quem? Né? Falar com mais clientes durante o dia depende de Sim. quem, né? Fazer minha captação, meu agendamento depende de quem? Da gente. Então, você ter o poder sobre o processo, automaticamente você vai ver o resultado. Sim. E aproveitando esse gancho que você me falou sobre, querendo ou não, a revenda imóvel, ela tem todo tipo de plataforma possível para ajudar a trazer corretor, a trazer cliente, a trazer imóveis, tudo para poder fazer a empresa crescer e o corretor vender bem, certo? Certo. Eh,
sabemos que você dá uns cursos dentro da revenda também, Sim, porque além de gerente, você é muito bom para ensinar também, né, Oliveira? sim. Principalmente referente a que a gente estava recentemente fazendo um curso sobre disparo. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, claro, porque como tá tudo muito receptivo, né, eu sempre afirmo que o corretor ainda ele é vendedor. Ele não pode desistir na primeira objeção, né, Sim, e ele também tem que ter a sua responsabilidade ali sobre, o que é função da empresa e função dele, sim, né. Então como empresa eu tenho que entregar a estrutura, que a revenda entrega. Cara, é assim, dentro de tudo que todo mundo passa e comenta comigo, é vários sistemas, é várias possibilidades de negócio. Então, o corretor ele tem que entregar no mínimo ali uma ação ativa, uma prospecção referente a clientes e tudo mais. Então, não porque usar a tecnologia a favor disso. Então, eu falo referente ao disparo de WhatsApp, porque hoje tive uma experiência agora referente à ligação com os clientes, está mais restrito. As pessoas não estão sim, atendendo tanto o telefone. E isso, logicamente, é com o tempo que a gente consegue falar com o cliente. Então, o disparo de WhatsApp hoje é uma forma ativa, objetiva, direto de você atrair o seu cliente, porque ele está no WhatsApp, sim, de uma forma que o corretor ele consiga ser muito mais objetivo naquilo que ele quer alcançar, no imóvel que ele quer vender, o público que ele quer atingir, né? E logo os ganhos dele. Porque se eu tô focado, o mesmo trabalho de às vezes 300 mil é o mesmo trabalho de 1 milhão sim, ali. Então, o ganho dele vai ser o diferencial. E é legal você falar isso de questão de ensinar, porque hoje na minha reunião de equipe foi um dos pontos que eu coloquei como observação. Por quê? Muitas vezes se a gente não pratica, cai no esquecimento. E quanto mais a gente ajuda, né, mais a gente também cria novas ideias. Então, às vezes eu ensinava de uma forma em 2020 e hoje, 2026, eu ensino de uma outra forma. E dentro da revenda eu sou um grande, formador ali de pessoas, né. Eu sim. tenho corretores que passaram comigo que hoje são gerentes, né. Eu tenho corretores que hoje não estão na empresa, mas são gerentes no mercado, estão em outras empresas colocando aquilo em prática e muitos deles me dão o feedback do tipo: "Pô, eu fui o primeiro gerente da venda desse cara". Sim, Então isso para mim é muito gratificante, porque manter essas pessoas na minha vida é importante e saber o quanto também eu tive aquela importância na evolução deles, para mim também faz sentido. Então meu propósito não é só ganhar dinheiro, né, no mercado imobiliário. Meu propósito com certeza também é quanto mais eu puder ajudar as pessoas a evoluírem, sim. quanto mais eu compartilhar das ideias hoje, para mim é o que faz sentido, porque também é o que funciona hoje, às vezes amanhã também não Com vai funcionar, certeza. Não, né. e isso é muito bom, principalmente vendo, assim, de longe como você trabalha, porque você não tá ali só, tipo assim: "Ah, só vim aqui pra ganhar dinheiro", não. Você realmente tá formando pessoas, além de ensinar novas pessoas, que eu vejo muita gente da sua equipe que não era nem corretor, entrando como você ensinando desde o primeiro passo até o último e vendo que seus corretores estão literalmente virando gerentes também. Virando gerentes, evoluindo, crescendo cada vez mais. Tem alguns que até mesmo pode não ter virado gerente, mas tá lá disparado no ranking, vendendo um imóvel atrás do outro, e isso é muito importante e gratificante, né, porque é algo diferente pra você. Não, sim, sim. E, cara, é aquilo, quando você vê que realmente o que você tá plantando vai colher um fruto, né, tá muito mais além do que só do ganho. Então, Sim, é isso que é importante, o quanto a gente muda na vida das pessoas, né. Eu não sim, vejo outro sentido da vida, além de a gente melhorar, a nossa vida e quem tá ao nosso redor, sim, né. Eu acho que a revenda tem muito disso. A sim, revenda eu tenho a oportunidade de vir de uma safra que quem está com a gente hoje já entendeu a cultura da empresa, sim, já entendeu a entrega que ela dá, né. Eu digo que a pressão é um privilégio, porque se existe a pressão é porque a empresa acredita na gente, se vem a pressão do Guilherme, da Mariana, de esse acompanhamento próximo é porque a gente pode evoluir sempre mais. Então essa mesma cultura que muitas vezes eu quero implantar na minha equipe. E é nessa linha que eu queria até mesmo entrar. Como você lida porque querendo ou não, gerente é uma responsabilidade enorme, né, porque você Sim, tá lidando sim. com outras pessoas. Como você lida com essas metas e essas pressões altas em cima? Na verdade, eu acho que tudo é um aprendizado, né? Como eu falei, você nunca vai nascer e falar, eu quero ser gerente, eu quero ser gestor, eu quero cuidar de pessoas, eu quero.
Então, é um processo, né? Eu, com certeza, vejo que eu amadureci mais, que eu estou no momento crescente Sim. ali, evoluindo. E cuidar de pessoas é importante, né? A gente, logicamente, é competitivo, a gente trabalha com vendas, a gente Uhum. quer ter resultados, mas pessoas, né, que vão fazer isso. Então, a gente tem que estar evoluindo sempre. Eu mesmo já tive oportunidades de montar várias equipes, né? Então, eu costumo até falar que eu tenho essa facilidade de trazer, de evoluir o corretor, mas muitas vezes ele não vai ficar porque ele vai Sim, procurar um novo desafio. Então, essa facilidade de contratar, essa facilidade de que eu acho que o gestor com RH ativo ele é importante e essa constância dentro do time tem muito a ver com pessoas, né? Então, eu acho que cada fase desses 7 anos eu passei por alguns momentos que serviu muito como aprendizado, sim. né? E muitas vezes esse aprendizado ele dói, ele é bem mais dolorido ali, não só de novo financeiramente, mas de novo, como presença, como motivação, como estar no escritório. Então, nessa evolução, a gente vai vendo cada detalhe e vai ajustando, né? Então, de 7 anos de revenda, eu já estou com 6 como gestor, então eu fiquei pouco tempo ali como corretor, né? Sim. Eu pedi essa vaga, eu exigi ali, eu quis, que eu acho que para mim seria um desafio. E, na verdade, a empresa, né, veio numa crescente. Então, fazer parte disso, quando eu entrei, éramos 20 corretores, né? Sim. Então, hoje a gente tem um time ali gigante, grande, que muitas vezes eu me cobro de eu ver um rostinho novo e eu falar, quem é esse corretor? Quem é essa pessoa? Deixa eu ver quem é. Ô, ô Oliveira, tal. Sim. Então, porque realmente esse tete a tete, eu ainda tenho isso desde lá do começo da revenda, quando eu Sim. entrei em 2019. Mas isso é muito legal, Oliveira, porque o que eu percebo é que, assim, 7 anos de empresa e óbvio que a gente amadurece e tudo mais, mas você nunca muda o seu jeito de recepcionar as pessoas. Porque independente se é da sua equipe ou se não é, tá dentro ali da empresa, você recebe, você traz a pessoa, faz ela se sentir dentro de casa, ali dentro da revenda. Tipo, isso é algo que você não muda, né? Algo que você veio da sua essência, querendo ou não. Você deixa a pessoa se sentir em casa dentro da revenda imóvel, né? Eu sou gente da gente, né, Ellen? Eu sou gente da gente, eu sou literalmente de quebrada, né? Então a gente tem muito isso de contato, de ser humano, e eu, Sim, e eu sempre gostei disso, né? Eu sempre, como eu acho que ter tudo dá mais volume, né? Normalmente você tá mais cercado de pessoas, você acaba tendo mais chance de gerar negócios, você consegue conhecer outras pessoas de outras culturas e tudo mais. Então, dentro da revenda, na verdade, que eu acho que é a cultura, a gente nunca separa, eu pelo menos, ou eu entendo que a empresa também faz muito disso, não separar o corretor ali por equipe, né? Na verdade, o gestor que sempre está disposto dentro da revenda, quem perguntar, ele vai ter uma resposta, sim, né? Então, de novo, hoje os gestores da empresa são a maioria cria da casa, né? São corretores que vêm da casa. Então, eles já sabem disso, que colaborar, ajudar, né? Faz parte da nossa essência sim. ali. E então, da minha, com certeza, quem precisar, eu sempre tô lá disposto. Ah, pô, dá um tempo, dá para perguntar, Tá falar. sempre ajudando. Porque, de novo, a gente não tem essa divisão de equipe dentro, né? A Sim, gente é ali da revenda imóvel, então a gente tá num propósito maior ali, que é exatamente ver todo mundo evoluir, todo mundo ali ficar bem. sim, legal. Aproveitando agora, vamos falar um pouco da sua gerência. Tá, Me fala o o caso, assim, de proposta que mais deu problema pra você e você olhou e falou assim: "Meu, agora eu entendi que eu sou gerente sim. mesmo". Cara, eu vou falar que eu tenho várias. Eu tenho várias situações que realmente saem fora do escopo do padrão, né? Porque a revenda é uma imobiliária. Então, na imobiliária, você consegue atuar em vários nichos do mercado imobiliário, desde o primário, né, lançamento, Uhum, obras, ao nosso forte hoje, que é o terceiros, né? Só que aí no terceiros envolve também o pronto, apartamento, casa, terreno, envolve vários nichos dentro do mercado. E o gerente, ele tem que estar preparado para tudo, sim, né? Então, aquela venda que costuma ser redonda, entrada, bonitinho, financiamento, muitas vezes não ocorre, né?
E a gente tem que estar preparado para situações. Então, eu tenho várias aqui que eu posso imaginar, mas eu já tive situações de o comprador falar: ó, eu compro a casa, eu pago esse valor, mas se ficar os passarinhos. Hum. Imagina no lado sentimental do vendedor Sim. ter que ficar o seu canário belga e o seu Meu azulão Deus. lá na negociação. E por incrível que pareça, o vendedor queria ali que meio, né, Falou: "Então tá deixar, bom". então fica e tudo mais. Então eu já tive outras oportunidades de escutar cavalo como parte de pagamento. Carro é de praxe a gente ter. Então tem várias situações que a Sim. gente vai se adaptando conforme a necessidade e também para fazer a venda. Sim, com certeza. Porque venda para mim, ela nunca tá perdida desde que o vendedor não queira vender, o comprador não queira comprar. Se ambas as partes querem, eu tô aqui para Tá ajudar. ótimo. Então eu vou fazer o meu melhor e o meu possível. Então eu me informo referente a como comprar sem a entrada toda, né, utilizando algumas ferramentas com 5% de entrada. Se o cara tem uma propriedade, mas ele precisa vender primeiro para comprar outra, então como que eu oriento ele a não se desfazer de um patrimônio muitas vezes, mas usar o recurso desse patrimônio para comprar um outro e o aluguel se pagar? Hum, Porque no patrimônio hoje é importante a pessoa pensar que ela tem filhos, ela tem alguém para deixar. Então, sim, literalmente, eu não preciso vender algo para comprar outro, né? Muitas vezes eu preciso entender isso, porque às vezes é só o upgrade mesmo. sim. Família cresceu, tá saindo de 2 dormitórios, vai para um 3 dormitórios. Então, a venda tem muito isso, é a gente entender a necessidade do cliente, do vendedor, e a gente tá ali entre o escopo e resolver da melhor Não, forma. e o que eu percebo, Oliveira, é que você não faz uma coisa robótica, né? Porque hoje em dia tem muita reclamação de clientes que falam que corretores hoje em dia só quer vender o imóvel, só quer receber a parte dele, que é só isso. Mas não, eu percebo que você faz questão de pensar num todo. A pessoa que tá comprando, não, mas você tem família, você tem filho, então isso não é bom pra você. Você tem muito disso, né? Sim, porque a venda ela é construtiva, né? E eu penso sempre no futuro também. Uma venda bem feita hoje, ela te gera outras receitas ao decorrer dos anos ali, né? Sim, Porque eu tô há 7 na revenda, mas eu tô quase há 13 no mercado imobiliário. Então, desses 13 anos, eu tive clientes, amigos, que compraram já o terceiro imóvel comigo. Então, no período planta, no período morando e agora com a família maior. Mas sim, por que essa constância de venda? Porque exatamente esse bom trabalho que é feito desde o início. Porque tem muito cliente que, logicamente, a primeira venda do imóvel é financeira. É o que dá para comprar, sim, né? Na segunda, já começa a escolher algo que seja diferente. Então, a gente vai estudando isso também. E é lógico que eu vou dar sempre também uma sugestão, né? Eu já tive casos de amigos meus que eles têm uma condição melhor, sim, então não tem por que ele morar num condomínio mais popular. Por quê? Ao nível de escola dos filhos, frequenta, amizade, e o que ele vai compartilhar no network dele não vai estar acessível no mesmo ambiente. sim, Então, o cara ouvir isso de mim e ele saber que eu não tô focado em vender ali por causa da comissão, e sim para ele ter uma qualidade de vida, e ele tá num ambiente que hoje ele pertence, isso eu já ganho o crédito com o cara ali, a confiança. Então ele fala: "Pô, faz sentido, eu não tinha nem pensado nisso. Eu ficar num condomínio com 1000 apartamentos ou ficar num condomínio, com menos quantidade e no meu na minha classe social?". Então, às sim. vezes, eu abro mesmo os olhos do cliente e falo: "Ó, você merece isso. Você Fora que consegue chegar você nisso". cria um vínculo com o cliente, né, porque tem cliente que hoje em dia é seu amigo até hoje, né. Tenho vários, Tem muitos tenho casos, vários. né. Tenho vários e eu costumo dizer que, até questão de saídas, né, se comemorar, porque eu tenho uma frase, né, que é épica: "Quem não comemora não merece a vitória", né, então meu time também eu falo que essas comemorações é importante, e cada momento que a gente tá, a gente pode compartilhar com o cliente, a gente pode compartilhar com novos clientes, né. Sim, Então já teve situação de eu estar comemorando num lugar e vender para o garçom. Mas por quê? Porque eu falei que eu era do mercado sim. imobiliário, porque meu corretor pode atendê-lo, né, e já sei quanto que ele vai ganhar, onde ele mora, o que que ele pode fazer. Então, é nesses momentos também que pode gerar negócio, né, nesse momento nosso de descompressão. Não, e outra que é assim, não é nem só cliente que você traz para revenda, né, até corretor, se você vê na rua. É, eu falo que eu abordo por quê?
Falando um pouco de revenda e de processo, né? Como eu reforcei, a gente tem essa linha do tempo do processo, então a gente sabe o que tem que ser feito para Sim, vender. E muitos corretores no mercado hoje não têm esse norte, né? Se você perguntar, e aí, vai vender esse mês? Ele, vou ver, não sei, tal. Ou se não, você quer vender? Quero. Como? E aí ele fica travado nesse como, né? sim, Então, às vezes, a oportunidade de abordar o cara na rua, eu conversar com outro corretor, é entender se ele tem essas métricas, se ele sabe quantos clientes ele tem que levar no plantão para ele fazer uma venda, quantas ligações, quantos clientes ele tem que atender, porque aí ele já não trabalha na sorte, ele vai trabalhar ali sim, exatamente no seu sim, número de conversão, né? Quantos clientes eu preciso fazer para levar uma visita. Se eu levei uma visita e eu não fiz uma venda, minha venda saiu depois de 5 visitas, eu já sei que eu preciso de 5 visitas para fazer uma sim, venda. E aí você não trabalha mais na sorte. Então, essas abordagens eu gravo nos stories, eu gravo, ó, a facilidade do RH da Oliveira vem muito de conviver e flutuar sobre o mercado imobiliário. Não quer dizer que eu estou na revenda, que eu não posso ir num plantão. Eu sentar lá para trabalhar, tomar um café, conversar do mercado imobiliário com outras pessoas, porque, como eu disse, o mercado ele muda. Então a gente tem que estar se atualizando, então a gente tem que estar dentro dos lançamentos que vai ser um macro para o mercado imobiliário, porque sim, hoje ele é um lançamento, mas ele vai ser pronto. E dos prontos a gente entende. Então sim, eu tenho que estar atento a isso. Então, isso para mim é importante estar interagindo, tudo isso sim, facilita muitas vezes o meu RH, isso facilita a convivência de um corretor vir e ele te escutar. sim, Porque hoje dentro da revenda a gente tem um norte, né? E esse norte faz que todos os nossos corretores sim. performance. É tanto que o nosso ranking sempre está mudando, é uma horizontalização. Então não existe, muitas vezes a gente vê isso no mercado, só aqueles, né? Aqui não, aqui na revenda todo dia tem chance, todo dia o corretor é igual ali a chance do outro, então o que vai realmente diferenciar é a própria pessoa e o potencial dela, a Sim. dedicação dela, a disciplina dela, porque desde que eu pisei na revenda, eu nunca consegui ver outra imobiliária que pode entregar isso Sim, ou oferece essa estrutura para o corretor. com certeza. E isso é muito importante. Eu percebo que a Revenda Imóvel ela traz muitos corretores que, se você, até nas nossas redes sociais a gente posta muito sobre isso, que, meu, em 30 dias o corretor já entra e vende um, dois, três Sim, imóveis. É como dizem, né? É aquela constância, aquela situação de sempre estar ali. Pronto para poder vender outro, pronto para trazer mais clientes, pronto para poder sempre estar atendendo melhor. E, Oliveira, eu percebo que você, falando em redes sociais, você é muito ativo nas redes sociais. Você acha que isso traz o engajamento para o seu ambiente de trabalho, pela sua parte de ser gerente, corretor? Você acha que isso traz mais visibilidade? traz. E eu sou daquele que tem um ditado antigo, né? Mata a cobra e mostra o pau, né? Isso é muito velho, eu escuto desde pequeno. Por quê? Eu mostro para meus corretores o meu direct. Eu mostro para meus corretores pessoas me oferecendo imóvel para vender, ajudar a vender, como também clientes me procurando para adquirir o imóvel, Sim. né? E hoje gerente não vende, basicamente é isso. Então eu Uhum. oriento, passo e normalmente já indico para o meu corretor. Mas eu falo para eles que hoje a rede social é um oceano, né? É um mar ali que está em Sim. azul e você pode explorar, né? Tem que ter os seus cuidados, como o próprio mar, né? Mas você pode explorar isso. Então, é quando você deixa de estar como corretor e ser corretor. Sim. Eu bato muito nisso, porque se eu estou como corretor e ninguém sabe, não vai fazer muita diferença no seu resultado, Uhum. né? Se eu estou como corretor e todo mundo sabe que eu sou corretor, na hora vai começar a fazer isso a Sim. diferença. E logicamente que com o seu tempo de mercado também vai trazendo mais confiança para essas pessoas do seu ciclo social, Sim. conseguir, te dar esse voto de confiança também para você fazer as transições deles, fazer as vendas do imóvel deles, comprar também. Então a rede social ela é muito isso, ela é a prova também do que você é um bom profissional naquilo que você faz. Então, se saiu no ranking, posta. Se você
Você tá fazendo algum tipo de trabalho e dando resultado? Posta. Posta sobre o seu dia, a sua rotina e seja aquele corretor chato do churrasco. Viu alguém com aliança? Ó, quem casa quer casa, hein? Então esse tipo Sim, de abordagem, todo mundo que me vê já fala: "Lá o corretor vindo". Lá o sim, corre Então por quê? Porque os compradores estão à nossa volta, mas só vão comprar da gente se saber que a gente realmente é corretor. Então o corretor ele tem que ter as redes sociais específicas montada, com tá? certeza. E muitos profissionais falam para separar o perfil ou deixar um profissional, um pessoal. Eu sou um cara que eu gosto de unir tudo, tá? Eu gosto de ter ali o meu pessoal junto com o meu profissional, porque as pessoas querem saber quem é você também, Sim, né? Igual, por exemplo, eu gosto de usar às vezes o exemplo da farmacêutica CIMED. Ah, tá lá o Instagram dela sim. com não sei quantos milhões de seguidores, mas o João Abid, que é o dono, que tá sempre ativo nas redes sociais, tem 2 vezes mais seguidores Do que o do que a própria sim, empresa. O que que isso mostra? Que as pessoas gostam da empresa, seguem a empresa, admiram a empresa, mas querem ver o que o dono faz. Querem saber exatamente. qual é a rotina desse cara. Então, nas minhas redes sociais é basicamente isso. Sim, Se você quer demonstrar algum tipo de disciplina, pô, acordei cedo e fui fazer uma caminhada, uma corrida, é aquilo que muitas vezes vai ter o rapport ali, vai se identificar com o seu público. É lógico, você vai ter seu time, que não é o time do outro e etc tal, mas sim, também vai atrair, com né, para certeza. você ali quem realmente também te admira, não só pelo seu trabalho, para ficar. Eu costumo dizer que se o corretor posta só do trabalho dele, vira um catálogo de imóveis. Sim. Então as pessoas, se for para ver imóvel, tem a internet, tem milhares de coisas, mas ela quer ver o imóvel e quer ver você. Ela E é quer ver um aquilo, né, pouco da cada sobre a sua. característica sua vai ter um tipo de cliente, vai ter um tipo de Sim, perfil, sim, né, não vai ser sim, sempre o sim. mesmo, Não, querendo ou não não. vai, não Que é vai. aquilo, né, eu te sigo, mas não sou palmeirense, né, Oliveira? Tem isso, tá vendo? Tem isso. Mas qual que é o assunto em comum? O esporte, o Exatamente, futebol, a resenha. exatamente. Então isso também aproxima. E muitas vezes você vai ter a confiança ali também de depois puxar por um outro assunto que pode ser mais sério. Com certeza. Né. Porque na verdade a parte comercial para mim sempre foi de uma forma leve. Então eu sempre costumo dizer que todos os meus atendimentos é novela, 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 comercial. Sim, Novela, novela, novela e comercial. Por quê? Se eu falo só do imóvel, muitas vezes fica só comercial. Mas se eu falo da novela, que é saber sobre a profissão do cliente, o time que ele torce, se ele viajou para Fortaleza, se ele conhece outro estado, se ele viajou para outro país, é a minha novela. sim, E aí eu falo do comercial. Ó, o imóvel te atende? sim. Aí eu volto pra novela. Porque isso é importante você nivelar, porque não é só sobre o imóvel em si, é sobre as pessoas que envolvem naquilo. E fica aquilo muito robotizado, né. Ah, Se você claro. posta só sobre imóvel, só você fazendo atendimento, não vai atrair aquele cliente. Ele Não vai querer vai, saber como que é a sua rotina, o que não você vai. faz no seu dia a dia. Quer saber que você realmente é uma pessoa também, né. Sim, claro. E tem que postar quando dá ruim também. Quando, o cliente Exatamente. cancelou, não deu certo, porque a internet você pode ser quem você quiser, Sim, logicamente. Só que é muita só coisa positiva, mas também a gente tem o nosso lado de desafios, né? com certeza. Então, no mercado imobiliário, principalmente, porque temos altos e baixos e normalmente ninguém posta os baixos. Sim, Cliente cancelou, contrato que caiu, crédito que não aprovou. E se você leva isso também como um lado esportivo do negócio, tudo fica mais leve. E a venda é energia. Não quer sim. dizer que caiu essa venda que não vai outras acontecer. Ou se você está num volume de vendas, é o que eu falo também muito para o corretor. Se eu tenho 5 negócios e eu fiz 3 vendas e caiu 2, você nem lembra dos 2 que caiu. Sim, Você vai comemorar as 3 vendas que foram realizadas. E esses 2 que caiu você nem sente. com Então a certeza. venda é esse tipo de energia, esse tipo de Sim. coisa que você tem que colocar ali. E essa sua energia, como você pensa você daqui nos próximos anos, Oliveira? Então, estar dentro da revenda é um lugar que você tem planos de carreira, né. Então isso para nós aqui é fundamental, porque a gente não fica, estagnado, né. A gente sabe qual que é os próximos passos, né. Aqui dentro da revenda é tudo muito transparente, referente ao crescimento dela.
Sim, aonde a empresa pode chegar. Então, isso eu visualizo desde a primeira vez que eu pisei aqui para o tamanho que é hoje. Então, eu faço parte disso, né? Então, sim, nesse período, eu acho que quando eu entrei na Revenda, a Revenda tinha 1 ano só, então eu peguei ali bem no começo. Então, o meu futuro, eu vejo muito aqui dentro, né? Eu entendi a cultura, eu acredito na cultura, acredito no jeito que a revenda trabalha, o quanto a gente é, como que eu posso dizer, e cria um impacto dentro do mercado, sim, quanto a gente traz os resultados. Então, eu acredito nisso. Então, eu vejo o meu futuro aqui ainda dentro, logicamente. Talvez sendo dono de uma sede, diretor, formando meus gerentes, crescendo aqui dentro. Porque tudo que eu conquistei nesses 7 anos eu não tinha conquistado antes, tanto financeiro como pessoa mesmo. Então, eu acredito que se todo mundo tiver essa mesma chance que eu tive lá, sim, e se principalmente comigo, eu crescendo essas pessoas, automaticamente eu cresço junto. Então, eu me vejo sim, aqui no futuro, eu crio uma estratégia para isso aqui dentro, sim, tá? E é isso. Então, eu acredito na nossa cultura, eu acredito no nosso formato de trabalho, da forma que a gente vem produzindo. Então, se você pensar no que eu penso daqui meus 5 anos, eu penso realmente estar dentro da revenda e crescer dentro da e revenda eu ali. acredito que logo menos pode virar diretor também, né, Oliveira? Então, Que a empresa crescendo, novas estamos no sedes. curso aí de diretoria, né? Então, de novo, ter plano, né, de carreira dentro de uma imobiliária também, eu acho que pode ser novidade em várias imobiliárias aí. Então, ser formador de gerente, como eu fui formado gerente aqui dentro, sim, com certeza eu posso Sim, virar um diretor, formar outros gerentes, né? Ter sedes aí. Fica a dica aí, investe em mim. Então, assim, é um pensamento porque, de novo, tudo é desafio. Ah, tá sim. preparado? A gente Não nunca tem, vai estar nunca vai estar, preparado. exatamente. Você fala que você está preparado quando você coloca realmente a mão na massa e aí você vai acertar, você vai errar, você vai aprender com os erros, você vai crescer. Sim, É lógico que você tá numa empresa que te dá esse conforto, esse tempo e essa adaptação é importante. Então, como a gente já vem da casa, então a gente sim, consegue entender que o básico que a gente já tem aqui funciona. que Então, é ótimo. só alavancar. Então, é estudo, é preparação, Sim, é postura, né? É se tentar realmente evoluir, né? Eu costumo cara, é que é incrível, né, se você pegasse o Oliveira de 2019 para o Oliveira de hoje, eu escuto minha mãe muito falar sobre isso. Até me emociona um pouco, porque é uma evolução, assim, que nem eu achei que eu estaria vivo até hoje, né. sim, Mas é uma coisa muito louca isso e eu tenho que muito agradecer, porque, tudo que eu tenho hoje eu nunca imaginei ter, de verdade, nunca mesmo. Então a família que eu estruturei hoje, o meu sonho era dar um imóvel para minha mãe, cara, e isso para mim foi, acho que uma das maiores conquistas que eu tenho hoje. Eu não consigo imaginar uma outra ainda, mesmo sendo pessoal minha, que seja assim, eh, tão significativa para mim, tudo através do mercado imobiliário, tudo sim. através da revenda, da estrutura, de tudo que eu aprendi aqui. Errei pra caramba que Uhum. acertei, aprendi, teve paciências, aprendizados que fazem parte. Então, eu creio que tá preparado, você tá estudando, tá evoluindo ali, querendo o melhor, aqui Sim. é possível, você tem ali. Mas, vendo toda a sua história, sua trajetória, até porque a gente já conversou muito Sim. fora das câmeras, só de ver a sua trajetória é muita inspiração. Eu mesma já falei isso pra você diversas vezes. É inspirador porque você veio da quebrada, você veio de periferia e hoje em dia Sim. você tá literalmente conquistando tudo que você sonhou. Você tá dando tudo que você queria dar pra sua mãe, você tá construindo um futuro lindo pra sua filha, tá com Ah, Laurinha. exatamente, tá fazendo coisas incríveis pra você, sabe. E eu tenho certeza que você vai só evoluir mais, vai só crescer mais. É como eu falei, eu espero que você vire diretor de uma nova sede. Vamos aí. Sim. De novo, investe em mim.
Vamos fazer um jogo de perguntas e respostas bem rapidinho, só pra gente encerrar? Bora, Fechou. bora. Há quanto tempo você está na empresa? 7 anos. O que fez você chegar até aqui? Constância. Qual foi seu maior desafio nessa trajetória? Foi evoluir, crescer sem perder minha essência. O que não pode faltar em um corretor do seu time? Proatividade. Uma dica pra quem quer performar igual você. Constância, disciplina, estudo e, logicamente, querer fazer acontecer. O que te motiva depois de 7 anos? Família, desafios novos e é lógico, como a gente trabalha com vendas, né? Ranking, estar né, nas premiações, fazer exatamente como o mercado mudou minha vida, fazer esse mercado mudar a vida das pessoas que estão à minha volta. E uma frase que define a sua trajetória. Sem luta não há conquista. Muito bom. Oliveira, muito obrigada por participar do nosso obrigado. podcast. Foi muito importante você passar a sua trajetória aqui pra gente, passar pra gente como é crescer dentro da revenda esse tempo inteiro e ver que tem evolução, que tem como crescer, como evoluir dentro da empresa, certo? Esse foi mais um episódio de Revenda Cast. Curte, compartilha e comente. Muito obrigada. Obrigado. Vamos pro próximo.